Foi enterrado hoje de manhã o corpo do comerciante Joel, que tinha um estacionamento de veículos aqui na cidade. Ele estava desaparecido desde o finalzinho de julho. O corpo foi encontrado carbonizado em uma ribanceira, na cidade mineira de Ibiraci. O homem que planejou o crime está preso e a motivação, gente, olha só, seria uma dívida que esse criminoso teria com o Joel. E como ele estava sendo cobrado dessa dívida, acabou tirando a vida desse comerciante para poder se ver livre da dívida. A reportagem especial é do repórter Guilherme Gonçalves, põe no balanço. O corpo de Joel Donizete Macedo foi encontrado 5 meses depois do desaparecimento dele. E após um exame de DNA confirmar que os restos mortais encontrados na zona rural de Ibiraci, Minas Gerais, são do comerciante de 37 anos. Familiares e amigos se despediram. Ele era meu irmão mais velho, mas sempre foi muito grudado, desde menino. E trabalhador demais, guerreiro, veio do nada, conquistou bastante coisa, construiu uma família linda e que a gente vai sentir a saudade, vai deixar muita saudade. Joel foi morto com um tiro na parte de trás da cabeça. Teve o corpo carbonizado e, segundo a polícia, a motivação do crime seria uma dívida. Rodrigo Ferreira Chagas tem 37 anos. Ele teria planejado todo o crime e atraído Joel. O Rodrigo tinha uma dívida para com o Joel e, como não conseguia pagar e diante da pressão que o Joel vinha exercendo sobre ele, ele resolveu dar fim à vida do Joel para se livrar dessa dívida, que é algo em torno aí de R$100 mil. Era dia 31 de julho. Rodrigo combinou de levar Joel em Jeriquara, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Franca. Tudo para mostrar e comprar uma caminhonete. Seria o pagamento da dívida. Mas antes, Rodrigo conseguiu um carro emprestado e também chamou outro homem para ir junto na viagem. Mas, para não levantar suspeitas, ele foi buscar Joel em outro veículo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Rodrigo chega na caminhonete do cunhado. Para em frente o estacionamento de Joel. A vítima entra no veículo. Os dois seguiram para um posto de combustíveis. Lá passaram para esse carro, o que foi emprestado. No banco de trás estava Rodrigo Araújo de Melo, de 27 anos. Joel e os dois Rodrigos seguiram para Jeriquara, enquanto o cunhado levou a caminhonete embora. Em uma fazenda, fingiram uma pane elétrica no automóvel e Joel foi executado. Lá no local, o Rodrigo fingiu uma pane no veículo, desceu do veículo, abriu o capô e logo depois encostou na janela, já que ele estava dirigindo na janela do passageiro, e já disparou um tiro no abdômen do Joel. Em seguida, como o Joel caiu para frente, ele teria vindo com a arma, dado mais 2 tiros, e depois que ele retirou o Joel de dentro do carro, teria dado mais um tiro na nuca dele, e em seguida, ido até o porta-mala do veículo, pego um galão de gasolina, jogado sobre o corpo do Joel e colocado fogo no mesmo. Só da gasolina já está no porta-mala, já demonstra que ali já havia a intenção de matá-lo e consumir com o corpo. Depois do assassinato, Rodrigo ainda voltou na fazenda e tirou o corpo de lá. Tinha medo do crime ser associado ao sogro dele, dono das terras. Então levou o corpo de Joel para o município de Ibiraci, Minas Gerais, e jogou de uma ribanceira. Mas o celular da vítima foi encontrado ainda funcionando, o que ajudou a polícia a chegar nos suspeitos. O carro também foi localizado. O luminol da perícia apontou manchas de sangue no banco do passageiro e no assoalho. Rodrigo, que planejou o crime, foi preso 2 semanas após o desaparecimento de Joel. Ele continua na penitenciária de Franca e responde por homicídio triplamente qualificado. Já o outro Rodrigo, que também estava no carro, responde em liberdade. A Polícia Civil ainda não sabe qual dos dois efetuou os disparos, mas também vai indiciar um terceiro homem, que emprestou o veículo para os dois suspeitos cometerem o crime
Essas novas peças estão sendo juntadas e nós também indiciamos tanto o Mike como indiciamos o outro Rodrigo. Na realidade, no carro só estavam 3 pessoas, que eram os 2 Rodrigos mais o Joel, mas o Mike emprestou o veículo, um veículo Gol que foi apreendido em São Sebastião do Paraíso, no qual foi possível colher esse material, né? A quantidade de sangue dentro do veículo era muito grande, então foi colhido esse material que comprovou, se na época, já que ser o sangue do Joel, foi mandado para São Paulo, foi feito um exame de DNA, foi comprovado, e depois de encontrado o corpo também foi colhido o devido material biológico, mandado para São Paulo, onde novamente se confirmou que aquela ossada pertence ao Joel. Para a família de Joel, é uma dor que não vai ter fim. Queria que a justiça fosse feita com todas as forças que pode ser feita, porque ele confiava nessa pessoa, ele tratava essa pessoa como um amigo de dentro de casa, e a pessoa, por um motivo que a gente imagina, mas não sabe, ter tirado a vida dele e feito tal crueldade assim. Então a gente só espera a justiça. Vocês perceberam, gente, como que esse crime foi planejado, arquitetado para executar o Joel, esse comerciante de 37 anos? Isso daí foi planejado. Eles já estavam com o galão ali de gasolina no porta-malas do veículo. E tudo por conta de uma dívida. Quer dizer, você não ter condição de pagar a dívida, tudo bem, chega e negocia. Ó, agora eu não posso pagar. Agora eu não posso pagar essa dívida, como que a gente pode tentar acertar os lados aqui? O que eu posso fazer? Eu posso te dar um tanto agora, outro depois, eu vou tentar me desfazer de algum objeto, de algum bem que eu tenho, porque a dívida não era baixa, era em torno aí de 100 mil, pouco mais de 100 mil reais. Aí, para não pagar a dívida, ele vai e executa o Joel com a ajuda de outras 2 pessoas. O próprio delegado disse que o rapaz que emprestou o veículo, ele também vai ser indiciado. E tem o outro Rodrigo também, que a gente viu nas imagens, que estaria ali também. Agora a polícia não conseguiu identificar quem que executou, quem que deu os disparos. Porque o Rodrigo que está preso fala que não foi ele. Agora ninguém é pai da criança, né? Ninguém é pai da criança. Pode colocar as imagens aí, ó. Tem mais, a polícia, um trabalho minucioso dos investigadores da DIG. A gente tem que parabenizar o trabalho deles também, que foram afinco ali, ó. Que rastrearam o celular do Rodrigo, que foi abandonado, ainda ligado, aí uma pessoa encontrou, começou a utilizar esse aparelho, estava no meio de um cafezal, e aí a polícia conseguiu rastrear e fez um trabalho minucioso, acompanhou passo a passo tudo o que aconteceu, tudo que esses bandidos fizeram para tirar a vida desse comerciante, pai de família, gente. Tem uma família chorando agora. Isso aconteceu em julho. Ele ficou desaparecido meses, até a polícia conseguir descobrir esse veículo, fazer a perícia, fazer o exame de DNA, depois encontrou o corpo dele, que foi abandonado, queimado nessa ribanceira. Olha o ato cruel, olha a crueldade que esses bandidos fizeram, por conta de uma dívida que poderia ter sido negociada. A polícia encerrou esse inquérito, mas ainda vai pedir o indiciamento, né, dessas outras 2 pessoas possivelmente envolvidas aí nesse crime. E agora, infelizmente, a única coisa que a gente tem é uma família chorando e um criminoso preso, que deve ficar atrás das grades para pagar por esse crime monstruoso que cometeu.